Eu autorizo a gravação dessa apresentação e autorizo a disponibilização no YouTube. Eu fui orientado pelo professor Marcelo da Silva Haunsel e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma arquitetura de software interativo multimodal dirigida a jogos sérios para a reabilitação. Essa pesquisa se iniciou com a pesquisa na literatura a respeito de jogos sérios para a reabilitação física e através de conversas com alguns terapeutas, e foi observado que não se tem visto nos jogos sérios para reabilitação física atuais menção a algumas funcionalidades importantes. São elas flexibilidade e equivalência, que é a possibilidade de que, se o paciente não possuir um dispositivo para controle do jogo, que ele utilize uma gama de outros dispositivos que também permitam que ele jogue e que faça o processo de reabilitação. Uma outra funcionalidade importante que não é vista é a complementariedade, que é a possibilidade de junção de mais de uma informação, da informação de vários dispositivos unidas, para que se tenha informações mais completas de como o paciente está realizando os exercícios terapêuticos. E a terceira funcionalidade é o monitoramento, que é a possibilidade de adição de dispositivos que avaliem o estado físico do paciente, do jogador, enquanto ele está realizando os exercícios terapêuticos. E isso impeça que ele faça um esforço excessivo que possa vir a causar algum dano ao mesmo. Quando a gente observou os jogos sérios para reabilitação física e as três funcionalidades que nós precisávamos, começamos a entender que precisaríamos de vários dispositivos funcionando junto com esse jogo para reabilitação. Então, nós juntamos conhecimentos de sistemas de interação multimodal a esse estudo, que são sistemas que interagem através de vários dispositivos ao mesmo tempo. E a grande pergunta deste trabalho é como construir jogos deste tipo, jogos sérios, multimodais, para reabilitação física. Este trabalho ele tem como objetivo geral desenvolver uma arquitetura de software multimodal para a criação de jogos sérios que seja aderente às necessidades dos profissionais e dos pacientes da área da reabilitação física e que proporcione para os jogos as três funcionalidades: flexibilidade e equivalência, complementariedade e monitoramento. O estado da arte foi levantado um mapeamento sistemático da literatura com o tema sobre jogos sérios multimodais para reabilitação. Esta foi a frase de busca. Como resultado, obtivemos 1.479 trabalhos ao início da pesquisa e, no final, depois da triagem do mapeamento, tivemos 35 trabalhos. Como conclusão do mapeamento, as interações com os jogos normalmente são feitas através de membros superiores e inferiores dos pacientes, através da voz, através da respiração, dentre outras formas. Apenas 7 dos 35 trabalhos citam o uso intencional de multimodalidade, talvez porque eles não conheçam o conceito de interação multimodal. E nenhum dos trabalhos encontrados desenvolveu jogos com as três funcionalidades importantes, juntas no mesmo jogo. Foi feita em seguida uma revisão sistemática da literatura. Ela teve como tema arquiteturas para criação de jogos sérios para reabilitação e arquiteturas para construção de sistemas de interação multimodal. Foram conseguidas 6 arquiteturas no mapeamento sistemático da literatura, mais 4 arquiteturas em uma busca de entorno do mapeamento sistemático e mais 4 arquiteturas foram adicionadas de forma ad hoc, que gerou um total de 14 arquiteturas para análise. Estas são as arquiteturas e aqui os autores dos trabalhos. E, ao final, foram comparadas essas arquiteturas. Para possibilitar a comparação, foram elencados alguns tópicos de comparação. E a arquitetura que conseguiu mais tópicos, foram elencados 8 tópicos, e a arquitetura que conseguiu mais foi a arquitetura de Rego 2017, que conseguiu 6 dos 8. E nenhuma das arquiteturas consegue gerar jogos com as 3 funcionalidades desejadas.
Foi então que nós criamos a arquitetura 123SGR, que é uma arquitetura de software interativo multimodal, que possui dois fluxos distintos de informação de entrada, consciente e inconsciente, e promove três funcionalidades: flexibilidade e equivalência, complementariedade e monitoramento. E SGR significa Serious Games for Rehabilitation, jogos sérios para reabilitação. Os conceitos foram utilizados conceitos de 9 das 14 arquiteturas pesquisadas e foram utilizados também conceitos de estudos paralelos a respeito de jogos sérios, reabilitação física e sistemas de interação multimodal. Alguns dos conceitos incorporados nesta arquitetura foram interceptação dos sinais antes que cheguem ao jogo, monitoramento do progresso do jogador, monitoramento de sinais fisiológicos, dispositivos adicionados, trocados ou retirados em tempo de execução, elementos conceituais MDA, que são elementos de design de jogos, as propriedades Care também foram incorporadas, que são propriedades dos sistemas de interação multimodal, e foi incorporada também a obrigatoriedade da parametrização ser preenchida por um terapeuta. Essa é a imagem da arquitetura 123SGR. Esse núcleo combinação, nós entendemos que não se tratava apenas de sinais digitais ou não se tratava apenas de ausência ou presença de sinais. Essa arquitetura 123SGR será explicada mais detalhadamente na prova de conceito. A prova de conceito dessa arquitetura é a prova que mostra a eficácia da arquitetura ajudando a construir ou adaptar um jogo sério multimodal para reabilitação física. O jogo sério utilizado foi o iBlueit 1.0. Ele é um jogo especificamente para reabilitação respiratória. Ele utiliza um dispositivo apenas, que é o Pitaco, que controla o golfinho Blue pelas fases do jogo. Esse jogo ele foi criado pelo Renato Grimes em 2018. Como a prova de conceito, ela gerou o iBlueit 4.0, que é a versão multimodal do jogo. Foram desenvolvidos mais 3 dispositivos, o Mano BD, um oxímetro e uma cinta de pressão, e todos esses dispositivos conseguem gerar flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento. A arquitetura 123SGR ela possui 3 fluxos de interação. 2 fluxos de entrada, consciente e inconsciente, e um fluxo de saída, que é chamado de fluxo de retroalimentação. O fluxo consciente ele começa com o paciente decidindo que ação consciente ele irá realizar para gerar uma movimentação no jogo, né, para atingir um objetivo de jogo. No caso do iBlueit 4.0, a ação consciente que o paciente faz é a respiração. Essa respiração ela é captada por qualquer um destes 3 dispositivos, Pitaco, Mano BD ou cinta de pressão. Estes sinais passam por um tratamento de sinais, que é um módulo dentro do jogo que decide se precisa de amplificação este sinal ou não, e observa as leituras geradas pelo dispositivo. Estes 3 dispositivos, Pitaco, Mano BD e cinta de pressão, eles geram 60.000 leituras por minuto. Só que o jogo só precisa de 500, então o tratamento de sinais só entrega 500 leituras por minuto para o jogo, até impedindo que haja uma sobrecarga. Assim que os sinais entram no núcleo de combinação, aqui nesse núcleo são possíveis diversas combinações. Por exemplo, se eu plugo apenas um dispositivo no jogo, o Pitaco, então não ocorre uma combinação, o sinal sai da mesma forma que entrou para controlar o jogo. Mas é possível também a forma de combinação flexibilidade e equivalência. Se eu tenho Pitaco e o Mano BD, que são dispositivos equivalentes, pode ocorrer uma combinação que deixe que apenas um dos 2 sinais passe para controlar o jogo. Pode ocorrer também uma combinação de atribuição, em que podem haver 2 dispositivos ou mais, como Pitaco e cinta de pressão,
e esses dois dispositivos serem usados para fins diferentes, para atribuições diferentes. Então, dois sinais entram e os dois sinais saem, cada um com a tarefa diferente. Pode ocorrer também uma combinação para complementariedade, quando entram dois ou mais dispositivos, no exemplo aqui, pitaco e cinta, aí estes dois sinais são fundidos para gerar um sinal complementar e o sinal resultante é uma junção dos dois. Mas essa junção dos dois, ela pode ocorrer de várias formas possíveis. Como, por exemplo, o pitaco pode ser o controle preferencial, eu posso usar 75% do sinal do pitaco e 25% do sinal da cinta para apoio. Ou eu posso fazer o contrário, usar o pitaco como apoio e o controle preferencial a cinta, usando 75% desse sinal. Posso também fazer uma soma simples dos dois sinais, gerando um sinal único e maior. Posso subtrair um sinal de outro, subtraindo a cinta do pitaco, ou o pitaco da cinta, ou posso ainda dar pedaços de uma mesma tarefa para cada dispositivo. Por exemplo, a tarefa de captar o ciclo respiratório de um paciente. O pitaco pode capturar só a inspiração e a cinta somente a expiração, ou o contrário, o pitaco expiração e a cinta inspiração. Por último, pode ocorrer também uma combinação para redundância. Podem entrar dois dispositivos iguais, com sinais iguais, pode ocorrer uma fusão destes sinais para que o sinal resultante seja um sinal o mais correto possível, né, se o equipamento apresentar alguma falha no decorrer das leituras. Saindo do núcleo de combinação, os sinais entram aqui na grade de adaptação. Essa grade de adaptação ela pode ser criada com as mais diversas finalidades. Aqui no iBluet 4.0, ela tem testes para flow e testes para avaliação. Exemplos de testes para flow. Flow é uma medida que determina o interesse do jogador durante o jogo, para não deixar o jogo nem muito difícil ou nem muito fácil. Exemplos de testes: se o jogador perder um número X de vezes, a altura dos alvos é decrementada e o tamanho dos obstáculos também é diminuído. O que acontece? Se ele perdeu X vezes, este teste aqui, ele envia um comando aqui para o núcleo de estéticas e esse núcleo altera a altura dos alvos e o tamanho dos obstáculos. Um outro teste de flow é se ele perdeu mais Y vezes, além das X vezes anteriores. Então, é solicitada uma recalibração dos dispositivos. É enviado um comando aqui para o núcleo de dinâmicas e ele solicita a recalibração, porque as medidas calibradas pelo paciente nos dispositivos no início do jogo podem não ser mais condizentes com as capacidades atuais do mesmo. Aqui nos testes de avaliação, um exemplo de teste de avaliação é o uso satisfatório do diafragma na respiração, no processo de respiração. Se a cinta de pressão, por exemplo, não tiver um mínimo, não for maior que um mínimo parametrizado pelo terapeuta, o golfinho pode ser alterada a cor do golfinho blue. É enviado um comando aqui para o núcleo de estéticas e a cor do blue é alterada para laranja. E caso essa pressão atinja um valor superior ao mínimo parametrizado, a cor do blue volta ao normal. É enviado um novo comando para o núcleo de estéticas e a cor do blue volta ao normal. Depois que os testes e as adaptações são feitas aqui nos núcleos, mecânicas, dinâmicas e estéticas, elas são aplicadas, as modificações, de fato, no jogo. E depois os sinais são armazenados e os dados de jogo também. No fluxo inconsciente, aqui não existe uma ação de fato, e sim uma reação do paciente de acordo com o fluxo consciente que ele gera. Aqui, como exemplo, no iBluet 4.0, nós temos a oxigenação sanguínea e a frequência cardíaca, que são medidas involuntárias do paciente. Essas medidas são capturadas pelo oxímetro
Este sinal do oxímetro, ele passa aqui pelo desagregador de sinais, porque o oxímetro ele lê frequência cardíaca e saturação da oxigenação ao mesmo tempo no mesmo sinal. Então, este componente desagregador de sinais, ele separa as duas medidas e elas seguem no fluxo de interação de forma independente a partir de agora. Ocorre o tratamento de sinais, o oxímetro não precisa de amplificação. Esse dispositivo ele gera 98 leituras por minuto, só que o jogo só precisa de 10. Então, este componente, este núcleo, vai entregar somente as 10 para o jogo. E é feito. Aqui o oxímetro, ele é um dispositivo único. Só que ele possui dois sinais. Ele possui frequência cardíaca e saturação da oxigenação sanguínea. Então, os dois sinais entram independentemente no núcleo de combinação e os dois sinais saem. Por quê? Porque cada um deles tem uma atribuição diferente. Um exemplo de teste de avaliação com o oxímetro no fluxo inconsciente é se a saturação da oxigenação estiver entre o intervalo x e y, entre o intervalo que mostre que a saturação está regular e não ótima, pode ser diminuída a velocidade do jogo. É enviado um comando aqui para o núcleo de dinâmicas e a velocidade do jogo é decrementada. Ou então, se a saturação for abaixo de X, abaixo do mínimo parametrizado pelo terapeuta, que é uma região alarmante de oxigenação, pode ocorrer uma interrupção grave no jogo. É enviado um comando também para o núcleo dinâmicas e ocorre uma interrupção grave que não permite que o jogador continue jogando, continue fazendo os exercícios terapêuticos. Depois das alterações, essas alterações são aplicadas no jogo, os dados do jogo são salvos e os sinais coletados também. No fluxo de retroalimentação, é o fluxo de retorno. É quando o jogo responde para o jogador com todas as modificações executadas nele de acordo com as ações que ele executou, tanto conscientes como inconscientes. Essa mensagem de retorno, ela pode ser fissionada, ou seja, ela pode ser dividida em vários tipos de retorno. No iBluit 4.0 existe o retorno visual e o sonoro. Estes retornos podem ser exibidos em dispositivos como monitor e caixa de som. O jogador ele percebe essas ações através da visão e audição e interpreta qual é o significado destes retornos. E aí ele decide qual será a próxima ação consciente para executar a próxima movimentação no jogo. Esta aqui é a imagem completa do iBluit 4.0, preenchido com todos os dados do iBluit 4.0. Essa versão multimodal do iBluit, ela foi construída através da construção dos dispositivos, através da criação de planilhas de parametrização e a implementação no jogo. Ocorreram testes de software no iBluit 4.0, testes de unidade, testes de integração e testes de sistema, especificamente testes funcionais que atestaram que as três funcionalidades estavam funcionando corretamente: flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento. Ocorreu a avaliação do iBluit 4.0. Inicialmente, foi enviado um questionário piloto para 5 avaliadores, dos quais 4 responderam. Eles apontaram algumas correções no questionário, então foram feitas as correções e foi enviado um questionário final para 399 avaliadores, dos quais 27 responderam. O questionário final é composto de 11 questões objetivas e 6 questões discursivas. As questões objetivas, elas foram avaliadas de acordo com a escala Likert, de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E foi observado em algumas das questões que tanto interação multimodal de modo geral, quanto as funcionalidades em separado, flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento, são funcionalidades importantes, necessárias e práticas, porque a nota máxima da escala Likert é 5 e, em média, praticamente todas ficaram muito próximas do 5.
Uma afirmação que foi feita nas questões objetivas foi: o iBluit 4.0 multimodal beneficia tanto terapeutas respiratórios quanto pacientes? 26 dos avaliadores concordaram com essa afirmação, somente um ficou neutro e nenhum deles discordou. Nas questões discursivas, foram apontados alguns pontos positivos e vantagens do iBluit 4.0. 11 dos avaliadores apontaram que o monitoramento e segurança do jogador é um dos principais pontos positivos. Como pontos negativos e desvantagens, foram apontados algumas questões como o uso dos dispositivos, confusão com muitos controles, foram apontadas algumas melhorias visuais e foram apontadas algumas questões de uso do jogo sério, como melhoria dos feedbacks e dos objetivos. Como discussões sobre o mapeamento sistemático da literatura, observando a funcionalidade de flexibilidade e equivalência, foi percebido que as muitas maneiras, às vezes não convencionais, de se controlar o jogo, podem ser as únicas formas possíveis para alguns pacientes com debilidades ou mobilidade reduzida. E foi observado também que as ferramentas de auxílio à construção de sistemas de interação multimodal, elas mostram como construir, como devem ser feitas as nomeações, como devem ser feitas as fusões e questões do tipo. Só que não mostra o que construir, por que construir, onde e quando construir. É visto que os pesquisadores continuam criando mais arquiteturas atualmente. Isso pode induzir a interpretação de que é fundamental a criação de arquiteturas focadas que direcionem a construção de softwares com especificidades não atendidas. Discussões sobre a arquitetura 123SGR. Este é um checklist de elementos a serem planejados e desenvolvidos, porém, para cada grupo a ser reabilitado, AVC, idosos, síndrome de Down, etc., e para cada foco da reabilitação, motora, respiratória, voz, precisam ser escolhidos dispositivos adequados para cada área e combinações de dispositivos e sinais adequados, e também quais testes e adaptações serão executadas em jogo. As propriedades CARE para combinações multimodais foram contempladas na arquitetura 123SGR, tanto para o fluxo consciente quanto para o fluxo inconsciente. Falando um pouquinho mais sobre a comparação das propriedades CARE com as funcionalidades 123SGR, as funcionalidades da 123SGR incorporam as combinações das propriedades CARE, porém vão um pouco além. Por exemplo, a propriedade de equivalência, ela determina que podem existir sinais equivalentes em que se escolha qual sinal irá prosseguir. Na funcionalidade de flexibilidade e equivalência, ela também incorpora a possibilidade de sinais equivalentes com a escolha entre um deles, só que ela prevê também a troca de dispositivos em tempo de execução. A propriedade de complementariedade diz que pode-se ocorrer uma fusão de sinais diferentes para se ter mais informações, e a funcionalidade de complementariedade também mostra que pode ocorrer uma fusão de sinais diferentes para mais informações, mas ela mostra N formas diferentes de fusão, como através de equações matemáticas diversas e também dando-se partes de uma mesma tarefa para cada sinal ou dispositivo. As propriedades de atribuição e redundância também foram incorporadas nas funcionalidades da arquitetura 123SGR, e a funcionalidade de monitoramento foi pensada exclusivamente para jogos sérios para reabilitação física, e ela é conseguida a partir de qualquer uma das propriedades CARE mostradas. Discussões sobre o iBluit 4.0, a adaptação do jogo sério iBluit 1.0, que é o original, se mostrou um desafio porque ele não foi projetado para ser multimodal desde o seu projeto, não foi projetado para ter vários dispositivos. Foi possível adaptar este jogo sério sem ferramentas de auxílio à construção de sistemas de interação multimodal, como linguagens para modelagem de diálogo multimodal,
ou ferramentas de construção e execução multimodal. Por quê? Porque acredita-se que utilizar uma linguagem para modelagem multimodal pode levar complexidade ao terapeuta. Então, a escolha das combinações multimodais e adaptações em jogo foram projetadas em uma planilha de parâmetros, como forma de simplificar o processo. Discussões sobre os testes do iBluit 4.0, foi observado que o dispositivo cinta de pressão ele pode se mover no corpo do jogador, mesmo sem manipulação proposital, e a calibração da pressão feita antes do jogo pode perder precisão, porque a cinta construída é uma cinta rígida, então ela pode se deslocar e pode cair durante o uso no jogo. A combinação pitaco mais cinta precisa de um período de adaptação, porque ela precisa de sincronia entre inspiração e expiração nos dois dispositivos, e a combinação Mano BD mais cinta precisa de um período de adaptação ainda maior, porque ela precisa da sincronia entre inspiração e expiração, mas ela precisa de um tempo de respiração. Por quê? O Mano BD é um dispositivo que não permite a respiração livre dentro do dispositivo. Então, o paciente precisa tirar um pouco a boca do dispositivo para conseguir respirar normalmente. Foi observado também que decrementar a altura de alvos, o tamanho dos obstáculos e a velocidade de jogo interfere diretamente na progressão da dificuldade do jogo e, por consequência, na progressão da terapia respiratória. Então, ativar, ajustar esses parâmetros de adaptação também exige análise crítica do terapeuta. Sobre a avaliação do iBluit 4.0, se ela fosse realizada presencialmente, poderia gerar algumas contribuições mais ricas, porque os avaliadores poderiam jogar, poderiam utilizar os dispositivos de fato. No entanto, a avaliação foi feita através de um questionário gerado via Google Forms e a avaliação dessa forma alcançou um número muito maior de avaliadores que com a avaliação presencial nós não conseguiríamos. Todas as funcionalidades foram apreciadas por avaliadores tanto da área da tecnologia quanto da área da saúde, que participaram da avaliação. Os avaliadores enxergaram as três funcionalidades dentro do iBluit 4.0 e as boas avaliações do iBluit 4.0 mostram que a arquitetura 123STR é um instrumento facilitador para o desenvolvimento de novos jogos sérios para a reabilitação física e lhes fornece as três funcionalidades. Discussões sobre a avaliação do iBluit 4.0 ainda, houve um consenso que todas as funcionalidades são importantes e necessárias para a reabilitação respiratória. Existem algumas questões relacionadas à praticidade que devem ser mitigadas pela perícia dos terapeutas respiratórios. Existem questões de conforto, design, proporções dos dispositivos que podem não estar nas medidas mais adequadas, porém, como protótipos, servem ao propósito e servem como base para possíveis melhorias. Foi solicitado nas avaliações que se caracterizasse quais combinações são mais adequadas para quais patologias respiratórias. Mas o jogo sério é um jogo sério maleável e o terapeuta quem determinará as melhores combinações de acordo com cada público e pneumopatologia, no caso do iBluit 4.0. Como conclusões e trabalhos futuros, a conclusão a que se chegou é que a arquitetura 123STR facilitará o desenvolvimento de novos jogos sérios multimodais para a reabilitação física, fazendo com que estes sejam flexíveis, ricos de informações e seguros para uso. Como alguns desdobramentos a serem desenvolvidos em trabalhos futuros, um desdobramento para a arquitetura 123STR é investigar o uso da mesma para a criação de outros jogos sérios que não a iBluit e ou aplicação da mesma em outras áreas, além da reabilitação física ou além da área da saúde. E um desdobramento para o jogo sério iBluit 4.0 seria beneficiado com a construção de uma interface, um software, que permita aos terapeutas criarem e editarem e incorporarem protocolos terapêuticos para as diversas terapias aplicáveis
a pneumopatologias e públicos-alvo diferentes. E este foi o trabalho, pessoal. Muito obrigado e muito obrigado por assistirem.